Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é o seu irmão Adenilson Garcia quem está falando e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus para edificação de nossas vidas. E nesse estudo de hoje nós vamos estar aqui aprendendo um pouquinho mais da Palavra de Deus e vendo qual é o significado de uma parte ali do versículo de Mateus, capítulo 24, 12, onde fala que o amor de muitos se esfriará. Você sabe realmente, irmãos, qual é o significado referente a essa frase? O que realmente Jesus Cristo ele quis falar ali para com seus discípulos quando ele mencionou este versículo para eles? É isso que nós vamos ver agora nesse estudo de hoje. Então fique aí ligadinho até o final do vídeo e eu tenho certeza que você vai ser edificado pela palavra de Deus e com certeza isso vai ser muito importante para o teu crescimento espiritual e para o teu conhecimento da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. E antes aqui de iniciarmos esse estudo, eu quero também fazer aquele convite especial para você que está chegando agora no canal, que ainda não se inscreveu, que não é inscrito no canal, não perca mais tempo. Se inscreve no canal, ativa também aí o sininho de notificações, para que assim o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver conteúdos novos aqui no canal. E assim você vai poder ficar ligadinho, sem perder nenhum conteúdo, sem perder nenhum estudo da palavra de Deus, a qual com certeza vai edificar e muito a sua vida. Amém? Meus irmãos, como eu já falei aqui no início do vídeo, hoje nós vamos estudar o que significa o amor de muitos se esfriará. Quando a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, isso significa que o esfriamento do amor está diretamente relacionado ao crescimento do pecado em suas mais variadas formas. Foi o Senhor Jesus quem falou que o amor de muitos se esfriará com o aumento da iniquidade, que estará em Mateus capítulo 24, versículo 12. Ele fez essa exortação durante o seu sermão profético, que tratou de forma geral acerca dos eventos que haveriam de ocorrer até o fim dos tempos. Nesse contexto, Jesus colocou o esfriamento do amor em decorrência da multiplicação da iniquidade entre os sinais que caracterizam um período que ele chamou de o princípio das dores. Os sinais citados por Jesus foram os seguintes: o surgimento de falsos profetas e falsos cristos, guerras e rumores de guerras, em conflitos internacionais, miséria e fome, catástrofes naturais, ferozes perseguições contra a igreja, esfriamento do amor por causa da multiplicação da iniquidade e a expansão mundial da pregação do evangelho. Esses sinais aqui, irmãos, relacionados por Jesus Cristo, ele se encontra lá em Mateus, capítulo 24, versículo 4 ao 14. Então, depois que você tiver um tempinho, lê aí na sua Bíblia, Mateus, capítulo 24,
do versículo 4 ao 14. E aí você vai ver aí, né, a confirmação desses sinais que Jesus aqui estava falando, né, com os seus discípulos, né, e como falamos aqui, né, e ele chamou dos princípios das dores. Jesus disse que após essas coisas o fim virá. Mateus 24, 14. Vamos ler aqui Mateus 24, 14? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. E então chegará o fim, a grande tribulação. Isso significa que esses sinais servem para apontar para a aproximação do fim dos tempos. Isso porque o princípio das dores é o período que se estende desde Cristo até os nossos dias e precede imediatamente a grande tribulação. Mateus 24, do versículo 15 ao 28. Meus irmãos, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira parte de Mateus, capítulo 24, versículo 12, que vai falar sobre a multiplicação, né, da iniquidade, que vai falar por se multiplicar a iniquidade. A iniquidade, ela é a transgressão da lei de Deus, é a rebelião e a impureza do homem contra Deus. Aqueles que têm uma vida caracterizada pela prática da iniquidade não têm nenhum relacionamento com Cristo, ainda que reivindique profetizar e fazer prodígios em seu nome. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, a Bíblia narra da seguinte maneira: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 13, versículo 41 ao 43. Mandarão o Filho do Homem, os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço, e os que praticam a iniquidade, e lançar-os-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então aqui, meus amados, nós vimos duas passagens muito importantes, né, que vai falar muito sobre essa questão, sobre, né, se multiplicar a iniquidade. Porque esses versículos, na verdade, eles realmente se baseiam na atualidade que nós estamos vivendo hoje. Porque o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Está se multiplicando de uma forma muito grande, muito expansiva mesmo, o que? A iniquidade, né, entre as pessoas. E nós vimos aqui, meus amados, Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, que a Bíblia ela é bem clara. Não basta nós estarmos, entre aspas, fazendo a obra de Deus, que é pregando o evangelho, profetizando, né, que é fazendo milagres, né, no nome do Senhor, né, ou seja, muitas das vezes orando, e as pessoas até recebendo o milagre de Deus, recebendo a cura. Nada importa nós estarmos, né, fazendo essas coisas se nós não estivermos vivendo conforme a palavra de Deus, se nós não estivermos andando segundo a vontade de Deus. De nada adianta. A Bíblia é bem clara aqui, meus irmãos, que fala o quê? Que naquele grande dia muitos chegarão até Jesus e vão falar dessa forma: Senhor, nós profetizamos em teu nome. Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Senhor, nós fizemos milagres em teu nome. Mas Jesus, ele vai dizer abertamente
para essas pessoas: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia, irmãos, é bem clara também quando ela vai nos ensinar que melhor é obedecer do que sacrificar. Quer dizer, primeiramente, irmãos, a obediência a Cristo. Se estamos sendo obedientes a Deus, certamente, meus amados irmãos, estamos no caminho certo, no caminho correto para a nossa salvação. Agora, se nós não estamos sendo obedientes a Deus, de nada adianta nós pregarmos o Evangelho, de nada adianta nós fazermos milagres no nome do Senhor, entre aspas, né, supostamente no nome do Senhor, de nada adianta nós, né, expulsarmos demônios no nome do Senhor. Naquele grande dia, irmãos, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Amém, meus queridos? O comportamento iníquo, ele está presente na história da humanidade, desde a queda de Adão. Mas ele não está estático, ao contrário, vem crescendo e se intensificando. A multiplicação da iniquidade pode ser facilmente percebida por todos os lados. E nas palavras de Jesus, isso é um sinal de que o fim se aproxima. Cada vez nós vemos o que? Os valores sendo invertidos. Cada vez mais nós vemos a moralidade sendo considerada inadequada. Cada vez mais a mentira tem se tornado verdade nos ouvidos dos homens. O pecado já é visto como o novo padrão a ser exaltado e seguido, enquanto que a santidade já é identificada como algo a ser reprovado e combatido. A iniquidade está se multiplicando, mas chegará o dia em que Deus dará um basta e responderá à medida de pecado da humanidade com o derramamento da sua santa ira, sem mais mistura de misericórdia. E essa é a grande verdade, irmãos. Infelizmente, nós estamos vendo que os valores, né, sendo invertidos. Aquilo que é certo está virando errado. E aquilo que é errado está virando o certo. E nós estamos vendo isso, irmão, claramente diante dos nossos olhos. Por isso que é importante nós estarmos atentos com essas coisas, irmãos. Porque tudo isso, como a Bíblia que ela nos ensina, é o sinal do fim dos tempos. Então vamos ficar atentos, irmãos, para que nós venhamos que naquele grande dia, né, alcançarmos, né, o principal foco que tem que estar sobre a nossa vida, que é a nossa salvação. Amados, agora nós vamos também falar um pouquinho sobre a segunda parte, né, do versículo 12, lá do Evangelho de São Mateus, onde realmente fala a frase o quê? O amor de muitos se esfriará. Inversamente proporcional à multiplicação da iniquidade está o esfriamento do amor. Então, quanto mais iniquidade, menos amor. Alguns comentaristas preferem interpretar essa declaração de que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, como sendo um aviso de algo que aconteceria dentro da igreja visível. Assim, o foco estaria justamente na questão da apostasia e na crise entre a cristandade, entre o cristianismo. Mas todo o contexto do sermão, do qual essa declaração de Jesus faz parte, parece indicar algo mais abrangente. John Gill diz que pode muito bem estar incluída
nessa declaração a maldade dos perseguidores da igreja, bem como o ódio e a traição dos apóstatas, também as consequências dos erros e heresia dos falsos mestres, ou ainda a maldade que caracteriza as vidas e conversas de alguns que se dizem cristãos. Amados, essa parte aqui, o amor de muitos se esfriará, na verdade ela é bastante complexa. Porque, como nós vimos aqui, muitos comentaristas, muitos pregadores aí, eles acabam interpretando essa declaração de Jesus como se fosse algo que iria acontecer dentro da igreja visível. Para quê? Para que o foco ali estaria justamente na questão da apostasia e na crise do cristianismo. Não que essa interpretação seja errada, não é isso. Essa interpretação ela é correta, mas nós não podemos interpretar essa expressão de Jesus somente nesse caso. Na verdade, nós temos que interpretar com um contexto completo sobre tudo aquilo que justifica o amor. Não somente o amor entre os irmãos da igreja visível, mas o amor entre as famílias, o amor entre o próximo. O próximo que eu falo não é somente aqueles que estão dentro da igreja, não é somente aqueles que hoje servem a Deus, mas o amor às pessoas lá fora que não conhecem o Evangelho. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele é bem claro quando ele diz o quê? Que a gente pode fazer o que for, mas se não existir o amor, se não tiver o amor, de nada adianta. Lá nós vemos que o apóstolo Paulo, ele coloca o amor em primeiro lugar. O amor a Cristo, o amor a Deus, ao Evangelho, e o amor às pessoas, ao próximo. Se não existir esse amor entre a nossa vida, de nada adianta nós fazermos as outras coisas. Então, quando fala referente ao esfriamento do amor, aqui nós temos que trazer um contexto completo em todas as circunstâncias que se refere ao amor. E não somente a essas circunstâncias ligadas às igrejas, aos templos, aos irmãos que hoje congregam numa igreja, como referente aqui à apostasia. Nós temos, como foi falado aqui, ver um contexto completo sobre este sermão, a qual Jesus ele faz então essa declaração. Temos que abranger tudo aquilo que é referente ao amor e aquilo que realmente está trazendo esse esfriamento para as pessoas. Essa é a grande verdade, irmãos, como nós vimos aqui. Então, o resultado de tudo isso é o esfriamento do amor de muitos, tanto para com Deus quanto para com o próximo. E o alerta de Jesus é muito grave. O amor de muitos esfriará. Esta frase também pode ser literalmente traduzida como: o amor se esfriará de quase todos. Mas aqui há algo importante. Definitivamente, o amor não se esfriará de todos. Isso significa que, apesar de a iniquidade se multiplicar e o amor de muitos se esfriar, há ainda aqueles em cuja vida arde o genuíno amor. A chama do amor ao Senhor, ao Evangelho e ao próximo continua queimando na vida dessas pessoas. Estes não são meros cristãos possessos, comprometidos com o mundo, mas são cristãos que verdadeiramente experimentaram uma conversão genuína a Cristo. Sim, por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos se esfriará. Mas há os relativamente poucos que não são propagandistas do pecado, e cujo amor não se esfriará. Os poucos que não se conformam com o padrão deste mundo, como a Bíblia ela nos ensina lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que faz a seguinte narrativa: E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui, meus irmãos, nesse trecho aqui, nós também podemos entender, né, que Jesus, ele é bem claro, irmãos, quando ele relata aqui nessa frase, que não serão todos, né, nem todos vai ter esse amor esfriando. E glória a Deus por isso, porque ainda existe, né, cristãos verdadeiros, cristãos que realmente se converteram, né, no genuíno evangelho de Jesus Cristo. Por isso que Jesus aqui, ele é bem específico quando ele fala o quê? Que o amor de muitos esfriará, não que o amor de todos. Por quê? Porque existem os verdadeiros cristãos que ainda vivem genuinamente diante do evangelho de Jesus Cristo, fazendo aquilo que é bom aos olhos do Senhor, né? Experimentando a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é muito importante, irmãos, e é muito interessante para as nossas vidas, que nós possamos refletir dentro de nós como estamos vivendo diante de Deus. Será que nós realmente nos convertemos verdadeiramente sobre este evangelho genuíno? Será que nós realmente podemos dizer que nós estamos experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida? Reflita, meus irmãos, para você mesmo. Analise isso para você mesmo. Como está a sua vida hoje na presença de Deus? Será que hoje você realmente pode se considerar um cristão convertido no evangelho genuíno de Cristo? Um cristão que não se conforma, né, com as coisas desse mundo, mas que procura transformar cada dia mais na renovação da sua mente, para sempre estar experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Faça essa reflexão sobre a tua vida, e assim eu tenho certeza que você vai poder entender realmente esse estudo, o que Deus realmente está falando com você através desse estudo. Meus amados, estão aqui também aqueles que, pelo o amor de Deus, preservaram até o fim, até que possa, ou melhor dizendo, preservarão até o fim, até que possam desfrutar da salvação em toda a sua plenitude. Mateus capítulo 24, versículo 13, a Bíblia nos faz a seguinte narrativa: Aquele, porém, que continuar ou perseverar até o fim, este será salvo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. E ele, Jesus Cristo, os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, como diz aqui a Bíblia, Mateus 24, 13, se nós continuarmos firmes, perseverando no Evangelho de Cristo até o final,
certamente nós seremos salvos. Agora, se em meio à nossa caminhada, irmãos, nós desistirmos, nós pararmos diante das circunstâncias, diante de algumas coisas que acontecem em nossa vida, já sabendo que isso foi previsto por Deus, ou melhor, que isso já foi avisado, né, pelo próprio Cristo, então nós, infelizmente, né, não alcançaremos a nossa salvação. Perdão, irmãos. Então, que nós possamos, irmãos, continuar firme com Cristo até o final, perseverar até o final. Amém, meus irmãos? Então, esse foi o nosso estudo de hoje, né? Espero que vocês possam ter gostado do estudo. Espero que através desse estudo você realmente possa aí crescer na graça e no conhecimento, abrir cada dia mais aí o seu entendimento, né, na palavra de Deus, naquilo que Deus tem pela tua vida, para que assim possamos, né, seguir firmes até o final na presença de Deus e naquele grande dia, irmãos, sermos salvos, irmos morar juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para encerrar, irmãos, eu quero aqui, né, lembrar você, não esqueça aí, né, do seu like, não esqueça do seu comentário e também de compartilhar este vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, familiares, para que você também possa conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus e também, meus amados irmãos, serem, né, alcançados por Deus e ajudar esse canal a crescer cada dia mais, pois o propósito do canal, irmãos, é tão somente pregar o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui também rapidamente, irmãos, fazer uma breve propaganda para vocês, que é sobre, né, a comunidade aqui do YouTube. A plataforma do YouTube, ela liberou também aí o acesso à comunidade, né, dos canais menores, né, com menos inscritos. E por esse motivo, meus, graças a Deus, né, esse canal também tem ali, né, a página ali da comunidade, onde eu já publiquei ali alguns conteúdos, né, relacionados aí à questão do canal, do ensino bíblico. Então, que você possa também dar uma passadinha lá na comunidade, ver lá as publicações, né, os ensinos que já estão lá na comunidade, né, ali liberado para vocês. E também deixe lá o seu like lá nas postagens, compartilha também, ajude o canal, irmãos. Seja, né, uma pessoa de bom coração para ajudar esse canal, para que ele venha crescer cada dia mais. E tudo é, irmãos, não somente para a glória de Deus. Então, até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.